Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui em São Paulo, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, Milton Flávio. Prazer tê-lo aqui, Milton Flávio. Prazer é meu de voltar ao teu programa e poder compartilhar com essa mesa absolutamente competente para discutir os assuntos que você selecionou. Você atualmente é diretor da Ciesp, é isso? Ciesp. Na verdade, como diz o meu filho, agora eu voltei a ser médico, né? E até as violetas crescem na minha casa. Eu fiz uma brincadeira, esses dias eu estava num táxi e, como político que sou, fui perguntar para o taxista quem seria o futuro prefeito de São Paulo. Ele falou: olha, doutor, não sei quem será, mas não será ninguém dessa corja da política, né? O senhor é o quê? Eu falei: sou médico. Omiti sabiamente que eu havia sido deputado por 16 anos. Mas isso é muito bom, né? Porque o meu candidato não está nessa corja que está aí. Também conosco o advogado, empresário Misael Antônio de Souza. Doutor Misael, prazer tê-lo aqui. Prazer meu estar aqui com todos nessa mesa seleta e satisfação, mais uma vez, reencontrá-los aqui. Também conosco o coronel PM José Roberto Castro. Coronel Castro, né? Tudo bem, coronel? Opa, tudo bem, José Copé, a mesa. Um abraço a todos aí. E sinto muito feliz de estar participando hoje, comentando alguma coisa de segurança, que é um tema muito atual, muito desejado das pessoas, porque a segurança está insegura. Também conosco o empresário Marcos Mendes. Prazer tê-lo aqui, Marcos. Prazer é todo meu, agradeço a todos, agradeço a vocês, a Compé. E estamos aqui para mostrar um jeito inovador aí de estética automotiva e também discutir... Eu preciso que você fale bem próximo. E também discutir sobre os assuntos trazidos aí pela mesa. O que é o Aquazero? A Aquazero é uma empresa onde nós oferecemos uma tecnologia inovadora de serviços de estética automotiva, onde, com o equivalente a 300 ml de água, a gente consegue fazer a limpeza de um carro por completo. E, além disso, trabalhamos com polimento, higienização interna, hidratação de couro, todos os serviços de estética. Pois bem, em um cenário de muita incerteza, o Palácio do Planalto fechou acordo para que os deputados realizem quarta-feira a eleição para a presidência da Câmara. Partidos do Centrão queriam eleger o sucessor de Eduardo Cunha amanhã, mas esbarraram na resistência do presidente Valdir Maranhão, que é o vice-presidente no exercício da presidência da Câmara dos Federais. Tem vários assuntos, vários aspectos na interpretação desta notícia. Milton Flávio, Coronel Castro, Marcos Mendes, Misael. Eleição para a presidência da Câmara Federal, quarta-feira. Olha, pior do que está não fica. Será? Com certeza não, porque... Tiririca não é candidato? Não, mesmo que fosse o Tiririca, não seria pior que o Maranhão. O Maranhão, infelizmente, assumiu posições que são inaceitáveis, inclusive de se confrontar com uma decisão do plenário, que é um absurdo, mostra que não está preparado para ocupar o cargo, não conhece o regimento da casa e tem uma série de acusações que pesam sobre ele, desde receber indevidamente o seu salário na universidade do qual ele fazia parte e outras questões que têm sido levantadas na Lava Jato. Mas, em contrapartida, deputado, não será aprovado. Doutor Milton, não será aprovado. Por quê? Como não será aprovado? Não será aprovado porque a minoria ou o número de petistas que tem lá, eles tumultuam tanto, que não se consegue votar nada. Eu participei de uma comissão. Está marcado para quarta-feira. Está marcado, mas eles vão chegar, vão pedir para ler a pauta, vão pedir para ler o regimento, vão pedir para contar quantos membros tem a casa e não votam. Ou seja, a casa se esvaziará, embora que o assunto seja de interesse,
mas eles vão tumultuar tanto que ninguém vai Mas conseguir eu acho que votar. por isso que foi puxado para votar, não, não por é? isso que foi puxado para quarta-feira. Na verdade, Eu não sei bem como é que Não, mas não. tem que votar. Não, é? tem que não é que tem que votar. votar. Não, Tem que não, votar. tem que votar, o cargo não pode continuar. Na verdade, não está vago. Né? Enquanto ele não for Ele é votado. interino, o Maranhão é Sim, mas ele interino. pode ficar interino pela vida Bom toda. tempo. Na verdade, o medo era esse, né, que o Messias colocou, que se você marcasse para quinta-feira, como estava previsto, Esvaziar. por que não se quer marcar para terça-feira? Porque na terça-feira a Comissão de Justiça vota um assunto de interesse do ex-presidente, do Eduardo Cunha. Então, entendiam que se fosse a votação na terça-feira, seria uma forma de protelar mais uma vez essa votação. E os que queriam a quinta-feira, entendia-se É sobre o afastamento dele definitivo, daquela questão que está sendo debatida. E os que queriam votar na quinta-feira, entendia-se que eles pretendiam, com essa manobra eventualmente do PT, empurrar essa votação para depois do recesso branco que nós teremos. A mesa concordou, inclusive com o presidente interino, com o presidente Temer, de que se você levasse a votação para quarta-feira, você evitaria, primeiro, o conflito com a votação de Eduardo Cunha. E você teria a quinta-feira como válvula de escape se alguém tentasse impedir que a votação ocorresse na quarta-feira. Acho que foi uma boa decisão. Eu acredito que, por conta dessa possibilidade, a votação ocorre na quarta-feira e deve ser votado e eleito um presidente de consenso, né, e aí fica difícil dizer, né, mas um presidente que esteja disposto a colocar em votação as medidas que são necessárias para que o Brasil volte a andar. Não, eu acredito também. Eu estava ouvindo hoje cedo alguns comentários a respeito e fala-se das manobras, aquelas coisas todas, mas eu acredito que essa foi uma boa solução e vai acontecer. Israel já escreveu todo o quadro. Vai Não, acontecer. Eu acredito que aconteça quarta-feira e vai ser bom para o Eles país. são terríveis. Eu participei na Comissão de Pecuária, Agricultura e Desenvolvimento, quarta-feira de uma sessão. Na sessão, nós tínhamos a presença de 25 deputados. Tínhamos apenas 3 do PT. Estes homens fizeram tanto barulho, que na hora da votação tinha 8 deputados. Quer dizer, o hobby deles, o desejo deles é tumultuar a sessão. Tumultuar para não aprovar nada. Eles ficam o tempo inteiro falando fora Temer, como se isso tivesse condição de, no estalo, sair. Mas eles querem, têm o desejo, a incompetência é tão grande que até nesse sentido eles deturbam e criam problemas para o Brasil. Eu não sei até onde nós vamos aguentar esta gente, essa pobre gentalha no poder deste país, esse país que é tão maravilhoso, tão gigantesco, mas que, infelizmente, temos que conviver com essa gente, e não sei por quanto tempo, porque é tão fácil. É democracia, mas tudo tem limite, cara. É tão fácil. Se você pagou 18 bilhões ao FMI no 6º, 7º mês do seu governo, é porque você encontrou dinheiro em caixa. Você sai, deixa um rombo de 170 bilhões de reais e ninguém faz essa conta, eles não enxergam isso. Só nós que pagamos, que enxergamos. Até onde vamos aturar isso? É impossível isso, cara. Bom, também concordo com o doutor, que pelo menos quero acreditar com o que pior que está não fica, né? É um absurdo o que está acontecendo com o Brasil. Desde a época do impeachment da Dilma, todo o PT está querendo encobertar tanto Lula quanto Dilma e fazer proteção com toda a corja. Enfim, eu acredito que vai ser votado, sim, quarta-feira, e vamos torcer para que seja colocado uma melhor pessoa possível aí. Tem nomes já? Olha, existem vários nomes, né? Inclusive o Rosso, aquele que foi ex-governador também do Distrito Federal, me parece uma pessoa preparada, mas existem várias pessoas sendo colocadas. A grande preocupação nesse momento é realmente colocar alguém que tenha uma interlocução, que tenha uma interface, que converse com o parlamento como um todo, e que possa, eventualmente, até conversar com o PT, evitando essas medidas e atuações que ele tem tido. E que, de fato, nesse momento... Você viu isso que ele descreveu na Assembleia? Sabe que eu fui muito favorecido por isso, né, Zancopé, num primeiro momento. Você me acompanhou. Eu, Messias, quando virei deputado, em 95, Misael, desculpa,
eu assumi a liderança no primeiro momento, no primeiro dia. E eu não tinha nenhuma experiência. E a sorte minha foi que o PT, ao invés de colocar em votação os projetos relevantes, resolveu obstruir, como eles sempre fazem. E durante um período longo, eu torcia para que eles continuassem obstruindo, para que eu aprendesse as coisas da casa. Quando eles resolveram vetar, eu já tinha aprendido. Né? E aí, vamos votar, eu já sabia como conduzir. Mas, enfim, né, nesse momento, eu acho que o PT perdeu muito da sua força. Ele, inclusive, terá e tem dificuldade nesse momento de continuar cumprindo com esse papel muito negativo para a sociedade, já identificado. E eu tenho a impressão que mesmo os petistas, nesse momento, já começam a tentar adotar uma postura mais conciliadora, de tal maneira que eles sobrevivam da melhor maneira possível depois das eleições. Doutor, dificilmente eu acredito nessa possibilidade, porque eles estão preocupados o que eles irão fazer doravante. Todo mundo falava do doutor Paulo Maluf, que era isso, era aquilo, aquilo. Mas o doutor Paulo Maluf deixava o cargo político, no outro dia ele estava na Eucatex, ou na Duratex, nas empresas dele. Eu pergunto, para onde vai a Dilma, o Lula e toda a corriola da companheirada? Eles não trabalham, eles nunca trabalharam. Então, será um problema sério para nós, para a nação, porque esta gente, o desejo deles é tumultuar e quanto pior, melhor para eles. O que é lamentável. O que é lamentável. Olha, em resposta a críticas no Twitter, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sugeriu a um morador insatisfeito que se mude da cidade. O morador Caio Dantas escreveu em sua página que 90% do nojo que tem pela cidade é responsabilidade de Paes. Se muda. Nossa, desculpa, mas uma resposta. É incrível, né? Porque o Paes, me lembro como deputado, era um deputado competente. Durante um certo tempo, né, eu lamentei que ele tivesse saído do PSDB, fosse para um novo partido, porque ele vinha exercendo um bom governo na Prefeitura do Rio de Janeiro, com uma boa interlocução, uma apresentação e uma fala diferenciada politicamente. Nos últimos meses, ele se perdeu. Eu diria até, se fosse para marcar um dia, depois que caiu a passarela lá, a ciclovia, ele parece que perdeu a medida, e essa fala dele é lamentável. Quer dizer, né? É de um tiranismo, né? De um desrespeito ao cidadão, que você falou no Maluf, né? Me lembra aquelas frases que o Maluf usava, né? Estupra, mas não mata, né? Ou da Marta relaxa e goza, quer dizer, pô, meu Deus do céu, né? Menos, né? Isso não é, isso fica até difícil de entender no Eduardo Paes, né? Eu não reconheço nesse prefeito. Mas eu acredito, viu, doutor Milton, aqui acabou o dinheiro. Não está chegando tanto quanto chegava, e eles faziam a farra do boi, e acabou. A mentira do pré-sal acabou, pegou eles no peito. Então, né? agora Castro, é complicado. o senhor que é consultor de segurança, quando um político como de destaque, prefeito do Rio, é um político nacional. Sobretudo no ano de Olimpíadas, que vai, né? Tem uma identificação nacional. Vai fazer briguinha por Twitter? Eu acho um absurdo mesmo. Eu acho que não deveria. Foi muito infeliz nessa colocação. Eu, como militar, né, 30 anos militar, você imagina eu, como um comandante, chegar e falar para o soldado: vai embora, pede baixa aí, porque isso aqui não vai virar. Não vai funcionar. Meu amigo, é o fim. Eu acho que um cara desse tem que rever isso imediatamente, sabe? Foi totalmente infeliz. Não me cabe que alguém fique discutindo no Twitter. Ele está se expondo muito, a verdade é essa. Ele está se expondo muito e... Se fosse um estudante discutindo com o colega de classe... Vai lá, né? Ele, na verdade, ele está sofrendo uma pressão muito grande por conta das Olimpíadas. Daqui um mês tem as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Eles decretaram falência da cidade, né? Ele está sofrendo uma pressão muito grande, ele foi muito infeliz nas respostas dele, e eu temo muito por essas Olimpíadas. Eu não sei o que pode acontecer, a gente vai ser exposto para o mundo inteiro. Essa é a verdade. O prefeito ele foi na inauguração ontem, não foi? Aí depois foi para o hospital, ele estava passando mal lá. Não é a primeira vez que ele vai para o hospital. Ele viveu uma fase muito positiva, né, com aquela história do pré-sal, dos royalties, né?
ele chegou a ser cogitado, ou pelo menos ele era pensado, eventualmente, como um candidato a presidente da República, por conta do seu governo no Rio de Janeiro. A mudança radical que nós tivemos na economia, sobretudo no Rio de Janeiro, que viveu um momento de um boom. Quem ia para o Rio de Janeiro se assustava. A quantidade de obras que você tinha no Rio de Janeiro há 2 anos atrás era uma coisa que impressionava até paulista. Então, de repente, o indivíduo vê desmoronar o seu sonho. Corre o risco, como disse o senhor, de repente, um atentado. São situações absolutamente incontroláveis. Num Rio de Janeiro que, meu Deus do céu, todos os dias sobressalta qualquer cidadão comum. A gente assiste, vê anunciado e mortes as mais absurdas de pessoas absolutamente tranquilas, diferenciadas, que estão indo para o seu trabalho, como aquela médica poucos dias atrás. Então, eu entendo que ele viva sobressaltado, preocupado, angustiado com o desafio que ele se propôs a enfrentar com as Olimpíadas. Mas, meu Deus do céu, mandar o cidadão, mandar o seu munícipe, o seu eleitor, mudar de cidade se não concordar com ele, aí já passa das medidas. Misael, se o prefeito de Ribeira do Pombal fizer isso com alguém lá... Nós matamos ele. Nós o mataremos. Simples assim? Lá, Simples assim. lá ainda tem algumas regiões que a gravata é o revólver. Misael, o filho orgulho de Ribeira do Pombal. Né? Então, Isso aí. Coronel Castro, o PM lança uma cartilha para prevenir população contra o crime. A necessidade de uma cartilha? Não, há necessidade sim. Eu acredito a cartilha, ela é uma ferramenta muito importante, porque a gente vê assim no cenário administrativo aí do governo, tanto federal, estadual, municipal, que a segurança sempre é deixada no último plano, né, nessa questão de informação. Veja bem, não há verba para a Secretaria de Segurança fazer publicidade do que o cidadão deve fazer quando for abordado por um policial, quando se dirigir. Não existe isso daí. São apenas, como eu estou aqui falando alguma coisa de segurança, são pessoas que se dispõem a fazer isso gratuitamente. Porque não existe um incentivo financeiro para que haja essa divulgação. Então, o cidadão, ele fica perdidaço, né? Perdido mesmo. Porque como que um cidadão vai saber o que está escrito na Constituição, na Lei X, Y? Não vai saber. Teoricamente, deve saber, né? Só que a cartilha, ela visa informar realmente para a pessoa se proteger. Existem três pilares básicos para você evitar que haja um crime, né? Um deles é atuar em cima do criminoso. Outro é atuar em cima da vítima e atuar no ambiente. Então, qualquer desses três aí que nós fizermos alguma atuação, nós vamos evitar um crime. Por exemplo, se nós prendermos o criminoso que já cometeu um crime, ele vai deixar de cometer um outro crime na sequência. Nós evitamos que aconteça. Se nós informarmos a vítima de como ela pode se proceder para que não haja o crime, por exemplo, o mais importante de todos é a pessoa saber por onde anda, andar sempre acompanhado, ela vai evitar, com certeza, um crime. Não sacar um valor alto no banco, né? Vai sacar R$5.000 no banco, aí já sai com aquele dinheiro na carteira, no bolso, com certeza vai ser uma vítima, né? Então, a cartilha, ela visa justamente isso, orientar a pessoa nesse aspecto aí, para que ela não seja vítima do crime. Tanto o estelionato, como o roubo, o furto, né? E a cartilha tem N dicas, né? Descobrir a utilidade de uma cartilha, não seria mais um caso de uma eficiência do policiamento do que uma cartilha ser distribuída? Não, faz parte também, né, Zancopé? Eu diria, Zancopé, que a cartilha vem em muito ajudar a sociedade. É um alento para a sociedade, porque, olha, nós estamos com todo o respeito, a bravura, a dedicação, o empenho da nossa polícia militar. Eu não questiono a eficiência da polícia mas militar no nós estado de estamos São Paulo, de maneira desprotegidos, cara. Nós estamos desprotegidos. Eu
Não, mas uma cartilha vai ajudar onde? Vai. Não vai ajudar, O Misael? aposentado que está em casa, ele vai ler essa cartilha. Aquele que está no metrô, no ônibus, ele vai ler essa cartilha e alguma coisa ele vai extrair dali. Porque o policial hoje, eu não sei como é que os senhores comandam uma tropa. Qual é o estímulo que os senhores dão para um homem desse? Você veja esse caso dos meninos aí de 10, 11 anos que aconteceu no Morumbi. Pô, é drástico isso. Ninguém está preocupado no policial se ele agiu em legítima defesa. Está preocupado é se ele assassinou o menino ou não. Quer dizer, é tudo contra a instituição, é tudo contra as forças de segurança pública. Eu não sei que poder tem esses direitos humanos, que eles têm uma força violenta e detona qualquer instituição. Não é possível conviver com essa gente. Eles só querem o outro lado, o outro lado. Então, é muito delicado. Eu não sei aonde o policial militar encontra forças para reagir a tanta crítica que ele recebe no dia a dia. Coronel Castro, quando o senhor diz, desculpa, Milton, mas quando o senhor diz que o comportamento do cidadão, o relacionamento do cidadão com o policial, isso não deveria estar no subconsciente das pessoas? É justamente, o Zacopé, que falta educação, né? Não se educa nesse sentido, como também não se educa na parte financeira a pessoa, né? Ele recebeu um dinheirinho, já vai lá no shopping e gasta, ele não programa futuro, a mesma coisa. Então, na escola não se fala isso, né? E essa mensagem teria que vir de cima para baixo. De cima para coisa baixo. Que não está acontecendo Não tá nos últimos acontecendo. 10, 15 anos, não tem mais nada. Doutor Milton, volta urgente à educação moral e cívica. Eu concordo com o coronel Zacopé, porque em muitas circunstâncias para com isso, cara. você acaba se expondo de forma desnecessária, né? Eu, particularmente, reconheço que eu tenho mania de andar com o celular na mão e trocando mensagens. E isso, você sabe que você está, nesse momento, você passa a ser um chamariz. Cabelo branco, claro que eu sou um indivíduo muito forte, mas o assaltante não me vê assim, né? Essa questão de você ir ao banco, vai sacar uma quantia maior, né? Não é melhor você recomendar ao indivíduo, ó, entra lá dentro, saca no caixa, de tal maneira que as pessoas não vejam que você... Porque quem está ali do lado vê se você pegou pouco volume de dinheiro. Então, se você está no litoral, não anda com corrente de ouro, quer dizer, enfim... Por quê? Porque essas situações que podem ser evitadas, eventualmente, podem salvar a tua vida. Salvar a tua vida. Porque no momento em que você passa a ser uma presa fácil, atrai, né, um marginal, e, sobretudo, eu ia até perguntar para o coronel se nessa cartilha, né, eu ia fazer uma provocação, eu me penitencio por isso, se tem como você orientar um cidadão, por exemplo, quando ele é abordado ou é assaltado por um garoto, por uma criança. Porque quando você é assaltado por um bandido experiente, um bandido traquejado, ele vai respeitar, inclusive, os teus comportamentos, né? Você não se movimentou, você não fez nenhum movimento brusco. Mas se você é assaltado por um garoto, por uma criança ou por uma pessoa drogada, ela, às vezes, não identifica nem essa postura tranquila de não confronto, de aceitação do assalto, de não colocar em risco o assaltante. Mas, de qualquer maneira, eu acho que toda e qualquer orientação que você possa dar, sobretudo, e a mais importante, não reaja, me parece fundamental. É fundamental. Eu acho que a cartilha é muito válida, sim, mas, acima de tudo, é necessário leis mais severas perante a política, a questão de segurança pública do nosso país. É um absurdo você não poder prender um menor de idade. Hoje, eles usam isso até como uma forma aí de executar assaltos, vai fazer o menor, que ele não vai preso, ou vai para uma prisão, que não é prisão de verdade, né? E se não houver uma reforma aí nas nossas constituições, nas leis e tudo mais, não vai ter jeito. O que mais existe no Brasil é lei, Marcos. É lei que não funciona. Lei Não, o próprio em estatuto, abundância. né, Zancopé? A questão Isso que o Marco desarmamento da colocou, população, eu acho que a gente poderia repensar nisso, voltar uma população, lógico, desde que preparada, armada. A questão da pena de morte, que tanto é falado, eu acho que vale a pena voltar a discutir também. São questões aí que... Eu vou aqui colocar um assunto polêmico. Acho que eu nunca me posicionei da maneira como vou me colocar agora. Eu tenho, por formação, eu sou médico, isso cria qualquer e toda dificuldade para que eu aceite qualquer tipo de
apenamento muito grande, pena de morte, para mim, é inconcebível, do ponto de vista religioso, do ponto de vista profissional. Eu não acredito que a redução penal possa, eventualmente, a não ser trazer para o crime pessoas mais jovens, né, em vez de trazer de 14, trago de 12. Agora, o que eu acho que podia e devia acontecer é você excepcionalizar a lei. Mantenha as regras como estão, mas dá ao juiz de direito, ou dá a um conselho, a oportunidade de, quando aquele menor, não importa a idade que seja, comete crimes de forma repetida, como acontece em outros países. Você pega a Inglaterra, se um garoto de 7 anos cometer um crime... Estados Unidos... Então, excepcionaliza. Tá bom, continua sendo, a maioridade penal é a mesma idade. Agora, você tem um menor de 14, 16, 18, não importa a idade que ele tenha, que ele reitera no crime, ele se mantém, você vai discutir isso num conselho, e ele vai dizer, esse menor, infelizmente, continua sendo menor, mas ele ultrapassou, ele exacerbou, e, portanto, ele vai ser tratado de uma maneira excepcional. Eu acho que talvez essa seja o meio termo, talvez esse seja o meio termo que permita você, sem alterar a idade da maioridade penal, criar condições para que o Estado possa, de fato, apenar, tirar e restringir menores ou cidadãos, não importa a idade, que estejam... Excepcionais. Você analisou aquele garotinho, é a 5ª vez, 6ª vez, 8ª vez que ele é preso. Olha, desculpa, não dá para mantê-lo e tratá-lo como menor. Ele é um indivíduo diferenciado, né? Deve ter problemas outros, né, que sejam familiares, sejam sociais, sejam psicológicos, que não lhe permitem mais continuar vivendo na sociedade. Vamos restringi-lo, vamos colocá-lo num sistema, de preferência adequado, né, que possa, eventualmente, ressocializá-lo. Não temos isso. Doutor, o senhor é contra a pena de morte, mas eu queria lhe dizer que os que foram... Um médico não pode ser favorável. Eu não consigo. Não consegue. Não consigo. Aí é uma coisa... Mas os que foram não voltaram a delinquir, viu? Eu tenho certeza. Eu não sou advogado, mas um médico não pode ser favorável. Você não consegue. Né? Não é verdade. Existem médicos que, por vivência pessoal, por dramas pessoais, acabam tendo uma atitude mais radical. Eu, pessoalmente, não consigo. Eu não sei se é porque médico ou se porque tive uma formação religiosa que me ensinou que quem tira a vida das pessoas não sou eu, né, nem o homem. Perfeito. Nós vamos ao intervalo. Na Rádio Trianon você fica com o Ricardo Godoy. Retornaremos em instantes. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet.
Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô, Rodinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o Mundo Consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Milton Flávio, o Jaime do Jardim Bonfioli quer saber quanto você pagou de pedágio até Birigui. Agora você vai até Birigui, não apenas Botucatu, né? Acho que é praga do Jaime, viu? Mas de qualquer maneira, Jaime, eu paguei, né? Não paguei pouco, não. Né? Mas você não imagina, rapaz, a tranquilidade com que eu viajei. Né? Toda hora eu vi um telefone à minha disposição, tinha um carro de resgate, uma área de Milton repouso, Flávio continua, né? Ótimo. Já fez o comercial. Milton Flávio, que é médico, está conosco hoje. Eu paguei um preço muito alto. Eu era líder do governo Covas e perdi uma eleição porque me chamavam, né? Eu era o pai do pedágio. O governador que instituiu o pedágio foi eleito e eu perdi a eleição. Não tem importância. Também conosco o Coronel Castro, que é consultor de segurança, o advogado, o empresário Misael Antônio de Souza e o empresário Marcos Mendes, criador da Aquazero. Né? Quando a crise hídrica assustou os paulistas em 2015, você aproveitou para desenvolver uma fórmula para lavar carros, Marcos, é isso? Exato. Na verdade, a empresa existe desde 2009, né? Nós estamos no mercado, também trabalhamos no sistema de franquias, mas agora com a crise econômica, as pessoas deixaram de comprar carro novo. E isso veio alavancar as nossas lojas, nossas operações passaram a ter um melhor desempenho, porque as pessoas precisam cuidar dos seus carros. E nós oferecemos um trabalho profissional de estética automotiva. Carro novo, os caras lavam menos o carro, é isso? Não é que lavam menos, só que eles fazem menos serviços. Um polimento, uma hidratação de couro, você não faz logo de cara, você espera um pouco para iniciar a fazer, né? Já nos carros usados, né, nos carros seminovos, você precisa cuidar do carro para que ele não venha a ser deteriorado. A partir de que idade, quando a pessoa compra um carro? Estamos em 2016. No meu caso específico, que cuido maravilhosamente bem do meu carro, aquele empoeirado na frente ali da UTV. Acreditar nisso? Não, vou perguntar aqui. Eu comprei um carro zero agora, quando eu devo procurar? Então, o ideal é que mantenha uma regularidade. Né? Então, nós temos, por exemplo, um serviço hoje que trouxemos uma fórmula do Japão, de um vitrificador de pintura. Então, o ideal para um carro zero é fazer uma vitrificação de pintura. Ele cria uma camada de vidro mesmo em cima do carro, daí você não tem o atrito entre a sujeira e o verniz. Tem uma camada de vidro que protege o seu carro.
Então, por exemplo, para um carro zero, uma vitrificação de pintura é o ideal. Para a parte interna, por exemplo, um banco de couro, é legal que você faça hidratação de 3 em 3 meses para que o couro não desgaste, não venha a ser deteriorado também. É bom ter uma regularidade, porém não é comum. As pessoas que compram um carro zero, ela costuma não cuidar logo de cara. Sim. Por conta, aí, ó, é novo, então não preciso cuidar do carro. E essa racionalização do uso de água para lavar o carro? Então, nós trouxemos aí um sistema inovador, né, para o mercado, onde, com equivalente a 300 ml de água, um copinho de água é o suficiente para fazer a limpeza do carro. Então, um produto... Peraí. Quanto usa para... Um copinho de água, exatamente essa esse quantidade. que nós temos aqui? Exatamente. Você consegue fazer a limpeza do carro. Lógico, não é água, é produto, tá? Sim. É um produto diluído em água. Você aplica no verniz do carro esse produto e, através de flanela de microfibra, você remove toda a sujeira e fica perfeito. Fica melhor do que a lavagem convencional. Você falou sobre vitrificação, é isso? Sim. E aquelas pessoas que envelopam o carro, qual é a diferença disso? Então, ou a utilidade? Diferença não, a utilidade. Então, a vitrificação, ela mantém a pintura do mesmo jeito que é, só que cria uma camada de vidro no verniz do carro. O envelopamento não, você coloca um filme em cima do verniz do carro. É bem diferente. Mas é prejudicial? Então, para que serve? O Misael está preocupado que ele quer. Basicamente estética, exatamente. Quando ele for para a Ribeira do Pombal aparecer com um carro vitrificado lá, vai fazer sucesso. O corpo de bombeiros espera na porta. Então, basicamente é estética. Gostou, né? Eu gostei, viu? E Misael deu uma olhada aqui e falou, bom, com esses 5 copos, eu consigo limpar minha frota inteira. Lavar né? a frota toda, né? E onde se encontra isso? Você disse que tem franquias? Então, nós temos hoje mais de 230 operações espalhadas pelo Brasil, tá? Shoppings em São Paulo, ou do Brasil inteiro, nós temos operações. Entrando no site da Aquazero, www.aquazero.com.br, lá você consegue todas as informações da nossa rede franqueada. Aquazero, é isso? Isso. O Aquazero é água em italiano, né, com C. Sim. É AC, que é o A-Z-R-O. Esses 300 ml me agradam bem. Quero ver como é que eu vou combater a seca, já tem uma saída aí, né? Sem dúvida. Nós temos bastante operações no Nordeste, onde vive há anos esse problema de racionamento de água. Hoje, São Paulo vive 2, 3 anos. Nordeste sempre Nordeste já é uma constância. Nós já temos. Olha, a pergunta não é para você, Milton Flávio, mas o Jaime do Jardim Bonfilhori pergunta ao Coronel Castro como foi possível que autoridades estaduais dissessem que o PCC era ficção jornalística. Eu acredito que quem afirmou isso daí está equivocado, né? Porque é uma realidade. Mas essa afirmação aconteceu. Aconteceu. É uma realidade. Eu ando aí pela cidade toda aí e a gente tem áreas que realmente não dá para você penetrar, entendeu? Então é um absurdo isso. Não é uma ficção, não, é uma realidade. Aliás, uma repórter da TV Bandeirantes recebeu o estatuto do PCC, encaminhou ao Afanásio, que era deputado na época, e ele levou ao secretário de Segurança. Aí o secretário disse que estava mal redigido. Tinha erros de português, né? Naquele lamentável. Zanco pé, você é terrível. Mas também, foi não? isso que aconteceu. O Afanásio ficou estarrecido, porque antes de política é jornalista. E policial, jornalista policial, né? Também, estarrecido. Então, mas foi isso que aconteceu. Foi bem nessa época da obra de ficção. Então, não é obra de ficção. Não é obra, infelizmente. Milton Flávio, Carlos da Lapa, todo político que está sendo investigado deve se afastar do cargo até o fim das investigações? Olha, eu acho que é uma situação muito particular e depende também do nível de acusação que você apresenta. Eu tenho defendido que quando a acusação ela é consistente, ou ela é substantiva, que seria adequado que o político se afastasse. Eu me lembro, e tenho citado, inclusive coloquei no meu Face há algum tempo atrás, o exemplo do Ray Grives, né, que era ministro da maior confiança do Itamar Franco.
e ele era, se não me engano, o chefe da Casa Civil do governo Itamar. Teve contra ele uma acusação importante. Ele se afastou, se defendeu afastado do governo, provou a sua inocência e reassumiu o cargo. Eu acho que quando a acusação, pelo menos, transita com uma provável veracidade, ou que ela tem um peso que possa, eventualmente, prejudicar a credibilidade do seu governo, se você é companheiro, você se afasta, faz a defesa fora do cargo, né, e não há nenhum inconveniente disso. Né, e mas, depois doutor volta. Milton, tem um inconveniente, sim. Esse processo nunca se sabe quando ele terminará. Ele pode terminar um mandato e É verdade. não é verdade. concluiu, então é grave. Nosso sistema está precaríssimo. Tem quem quer o cargo para ter foro privilegiado. Claro, né? Então, claro, mas coisas acontecem. o trâmite difícil, disso né? é muito longo e é perigoso. Por isso que eu estou dizendo que nós temos exemplos e exemplos. Né? Eu acho que existem circunstâncias em que a acusação é descabida, ela foi plantada. Eu me permito aqui fazer até um comentário de uma pessoa por quem eu tenho uma enorme amizade, o deputado Zé Aníbal, que foi acusado injusta e indevidamente. Né? Ele era secretário de Estado, se afastou temporariamente para ir como deputado que era, não, deputado à época ele foi para a Câmara Federal, se defendeu, desafiou o então ministro Eduardo Cardoso, mostrou de maneira muito clara que aquilo era uma plantação, que era um interesse político de desqualificar, de contaminar, de jogar fumaça ou poeira também no PSDB em São Paulo, e foi absolvido, né? E ele permaneceu no cargo. Então, eu acho que depende muito dessa circunstância, né? Do convencimento e da credibilidade que você tem. Agora, existem outras circunstâncias em que o tipo de acusação que é colocada é difícil de você defender, e aí é a questão de avaliação. Nenhum de nós também é insubstituível. Né? Esse é outro dado importante. Meu Deus do céu, Milton Flávio é secretário de um governo. Pesa sobre mim uma acusação que aparentemente tem todas as possibilidades de ter um fundo de verdade. Ora, abre mão do teu cargo, coloca um outro companheiro no teu lugar, vai se defender, né, e, provada a sua inocência, investe contra aquele que acusou contra você. Cada vez que passa, né, talvez porque eu não tenha a possibilidade de ocupar um cargo de confiança, mas cada vez mais que passa, eu fico achando que quanto mais transparente você não há nenhum prejuízo para isso. Misael, pois não? Não, e também, até na pauta anterior, aquela do PCC, né? E com essa pergunta do ouvinte aí, a gente fazendo uma ligação com a própria polícia. É muito fácil você tirar um bom policial que está atuando num setor aí uma acusação falsa. Com uma acusação falsa. Já vi N casos acontecer. É muito fácil, o policial está sendo enérgico, trabalhando, fazendo a parte dele, cumprindo a missão. Aí o cara falou, mas esse cara aqui roubou, não sei o quê, pegou. Aí ele fica afastado e a criminalidade fica à vontade naquele local. Então tem que ter são casos e casos, tem que estudar. Né? O Zancopé me provocou, né? Porque ele me conhece, não, estou brincando. Mas é que quem convive na política, o Misael sabe disso. A gente conhece as feras. Conhece. A gente sabe, gente sabe de que mato vai sair cachorro. Como conhece? Então, o que eu acho muito ruim é que, às vezes, você tem figurinhas carimbadas sendo acusadas e mantidas, né, penalizando um governo que, às vezes, e frequentemente, é sério. Aí eu acho que não há nenhuma razão para isso. Não há companheirismo que justifique isso. Não. O Misael Márcia de Santana pergunta a você como o cartel de trens conseguiu agir durante 10 anos sem ninguém do governo perceber. Nem sei por que essa pergunta é dirigida a você, mas tudo bem. Eu agradeço a Márcia. Agora, não sei se tem cartel. Será que não seria melhor privatizar isso? Porém, temos empresários hoje que queiram participar de uma privatização dessa. Muito complicado esse assunto de transporte na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, que o pessoal, eles não se deslocam, eles são forçados, empurrados a entrar num trem desse e literalmente no trem. Literalmente. Agora, eu acho que privatização de tudo quanto é serviço público seria uma das melhores soluções. Eu vejo
Hoje o presidente anunciou que deve privatizar Congonhas e Santos Dumont, porque nós estamos precisando de dinheiro e ele está precisando de 4 bilhões e 800. Eu acho que teria que privatizar sim, porque Muito tarde. na iniciativa privada o objetivo é um só, é o lucro. Então a prestação de serviço ela será melhorada do que estando nas mãos do governo. Não justifica Congonhas funcionar da maneira que está funcionando, um transtorno para o passageiro, principalmente dia de chuva. Então privatiza que vão ser investido mais dinheiro e melhor. E nos trens não seria diferente também, não. Milton Flávio, você foi subsecretário de Energias Renováveis no Estado de São Paulo. Essa energia limpa pode gerar empregos até 2020? Olha, eu não tenho dúvida disso, Zancopé. A energia renovável, seja ela eólica, seja ela, aqui em São Paulo, vai prevalecer muito provavelmente a fotovoltaica. Nós temos, sobretudo na região noroeste de São Paulo, insolações comparáveis com as melhores áreas da Bahia e do Nordeste, com uma vantagem, né? Que aqui a temperatura é menor, nós temos mais conexões, é o centro de carga. E a energia renovável, de novo, seja ela eólica, seja ela fotovoltaica, seja ela biomassa, ela emprega de 8 a 10 vezes mais do que as outras fontes tradicionais de energia. Mas por que tão lenta, doutor? Olha, primeiro porque... Poderia empregar 10 mil vezes mais, desde que o governo desse uma velocidade no processo. É muito lento. O senhor veja que nós estamos falando de energia solar, energia voltaica, renovável, mas biomassa. É muito lento, muito lento. Não, isso. Eu concordo com você, mas eu acho que um dos problemas que nós enfrentamos, e de novo aí entra a questão da transmissão e a questão da privatização, é que o modelo centralizado que nós tivemos, um modelo de um sistema único nacional, com os grandes linhões, dificulta a implantação de outras formas de energia que são chamadas energias não só renováveis, mas elas são distribuídas. Qual é a vantagem da energia fotovoltaica, por exemplo? É que você pode fazer usinas pequenas de 30, 50, 100 megawatts em regiões diferenciadas, mas você tem que ter uma conexão. E é nesse sentido que São Paulo hoje tem uma vantagem maior, porque São Paulo, pela distribuição que ela tem, pelo seu potencial econômico, ela oferece vantagens. Mas é muito importante que a gente tenha muito claro isso hoje. Ela emprega muito mais, ela promove desenvolvimento regional. Então, por quê? Porque o ICMS da energia gerada fica na região onde a energia é gerada, as prefeituras passam a ter, receber um volume de recursos muito maior, e você pode criar um novo modelo de desenvolvimento. Eu sempre digo isso. Na região da Noroeste, que, inclusive, nós estamos com um problema hoje, porque uma decisão, me parece, que levou grande parte da nossa energia para o Mato Grosso. Naquela região, parece que foi definido que a geração, na verdade, não se faz em São Paulo, se faz no Mato Grosso. E aquela região perdeu muito emprego, perdeu um potencial econômico muito grande, e pode se recuperar com isso. Mas, Milton, quando você fala de distribuição, lembrando da nossa região ali, Barra Bonita tem uma usina de hidrelétrica. Isso. Mas a energia gerada ali não fica ali, vai para Minas Gerais para depois ser redistribuída. Não, mas veja bem, o problema não é esse. Não, estou falando... mas eu vou dar um exemplo para você. Colocando nessa mas eu vou dar um exemplo para você como isso é importante. De biomassa ou de mas só pra gente, energia eólica. Só para passar para a população uma coisa que não é fácil convencer os nossos governos e as pessoas que hoje tratam da energia no nosso estado e em outros estados da nossa região. Você falou bem, você tem lá hoje uma usina que não é modelo bastante comum. As nossas usinas foram projetadas para trabalhar e para gerar metade da sua capacidade no passado. Então, ela tem uma capacidade de gerar o dobro de energia que ela geraria. Com a crise hídrica, ela está gerando 30%, 40% do que ela poderia gerar. Portanto, ela está gerando talvez um terço da sua capacidade. Significa que todo aquele investimento que foi feito e os equipamentos que estão disponíveis poderiam ser utilizados para gerar, no mesmo local, outra energia. E aí eu coloco duas possibilidades, que você falou de Barra Bonita. Nós temos muita cana lá, nós temos muita biomassa,
que poderia estar usando essa reserva de equipamentos que nós temos. E mais do que isso, se a gente usasse o lago da represa de Barra Bonita para gerar energia fotovoltaica, seja nas suas margens, seja com flutuadores, nós poderíamos estar dando um upgrade naquelas usinas com algumas vantagens adicionais, porque você estaria gerando energia fotovoltaica, por exemplo, na hora de maior sol, na hora que você tem maior evaporação, né? A placa evita evaporação, geraria a energia necessária no momento em que você teria maior evaporação e você poderia reservar água. À noite, quando você não tem a fotovoltaica, você usaria água para gerar energia. Com isso, você preservaria o reservatório, você evitaria a evaporação e poderia estar adicionando emprego, seja pela geração da energia da biomassa, seja pela geração da energia fotovoltaica. Precisa de um pouco de coragem, Misael. Precisa de uma leitura, precisa de um pouco de ousadia, né? Você precisa deixar de olhar a árvore e começar a olhar a floresta. O senhor vai ao Oriente Médio, o senhor vai ao Colorado, Texas, pô, que tem de energia, olha que é brincadeira. E o Brasil, incipiente, uma coisa que poderia... Então, mas aí, veja bem, Misael, ainda tem aí uma desculpa, eu estou agora falando como paulista, não como brasileiro. Sim. A energia eólica é gerada no Nordeste, então você continua com os problemas, inclusive de segurança, tem que usar o linhão. Agora, a energia fotovoltaica, a biomassa, que são possibilidades, características de São Paulo, elas serão geradas ao lado de quem vai consumir. Inclusive, é uma questão de segurança energética para São Paulo, se você levar em conta que São Paulo gera 40% da energia que consome. Não sei se vocês sabem disso, mas nós consumimos 60% da energia que era importada de outros estados, tendo esse potencial de biomassa e de sol que São Paulo tem. E o sol aqui não é tão forte, nem o vento, quanto lá no Nordeste. Não, o sol é equivalente. O vento é menos, mas o sol... Coronel Castro, só para ter uma ideia, só para finalizar, 1/3 dos leilões federais de energia fotovoltaica foram vencidas aqui na região de São Paulo e Minas. Não foi no Nordeste. Isso mostra que o potencial aqui é muito grande. Muito grande. Coronel Castro, ainda sobre o PCC, que estaria por trás dos grandes roubos a empresas de valores ocorridos nos últimos meses, que renderam pelo menos, fala uma cifra aí de 138 milhões aos criminosos, segundo a Polícia Civil. Olha, eu acredito que é o seguinte, a polícia tem que ser preparada para essas ações. Nós vemos que... Nossa polícia não está preparada? Não está equipada. Preparada até está, não está equipada, né? Naquele roubo de Santos lá, com um tiro de fuzil aqui, mataram 2 policiais ao mesmo tempo que estavam ali na Anchieta, né? Lá nesse de Ribeirão Preto também um policial da Polícia Rodoviária também foi alvejado também. E, quer dizer... Usaram ponto 50. Ponto 50, quer dizer, como que nós vamos combater atitudes dessas aí criminosas com uma pontinho 40, Mas existe um detalhe importante aí, viu, Coronel? Eu participei o mês passado de uma comissão elaborando um novo regulamento do Exército, o R-105, que regulamenta produtos controlados. E o Exército não tem interesse em mudar o nível de proteção dos blindados. Ele acha que o 3 e o 3A tá bom. Eu disse, minha gente, quem é que vai assaltar hoje um carro forte com um revólver 38? Se o senhor não colocar nível 5, nível 6 para um carro de transporte de valor, o senhor não precisa fazer a lei. Não precisa fazer a lei, deixa com a lei. certeza. Então é lamentável isso, e eu lamento que não tinha um agente dos órgãos de segurança pública para opinar nesse sentido. Então não foi chamado, né? Deveria ter, com certeza. E, além de tudo, nós precisamos investir maciçamente em inteligência policial, porque não adianta também você pegar carro nível 6 aqui e ser tomado de surpresa, né? Que agora o crime está descentralizado, não está mais aqui nas grandes, ele está em pequenas cidades, por aí afora, né? Então nós temos que investir maciçamente em inteligência. Infelizmente não se investe também em inteligência. Não sei, até o Misael, né? O Milton poderia falar alguma coisa desse investimento em inteligência. Não tem mais. Não. Mas é necessário, Coronel Castro, prioridade. Estamos no final do Gente que Fala. Agradeço a tua gentileza
de ter participado do nosso programa nessa segunda-feira. Grato por ter vindo. Poderia deixar o meu site aqui, Pois não, que é o pois não, Coronel o senhor é Castro, consultor de segurança. coronelcastro.com.br. E lá tem algumas informações a mais aí. E nós poderíamos também, fico à disposição para responder todas as perguntas aí dos Perfeito. telespectadores. Marcos Mendes, como se localiza a Aquazero, Marcos? Através do site, né, www.aquazero.com.br ou pelo telefone 3903-4192, São Paulo 11. Grato por ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Doutor Misael, sempre bom tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Quero mandar um abraço enorme para o meu professor Fausto Camunha, minha linda Zenilda Salvato, que estão sempre me convidando. E quando estou em São Paulo, aqui estou. É uma alegria sempre debater com os do Pombal, pares. vem até o venho correndo Milton aqui. Flávio. Aliás, você foi superintendente do servidor público, é isso? Fui. Eu só quero fazer esse registro porque a dona Marli Fasolari, que é dos voluntários do hospital, diz que o teu trabalho, a tua atenção com os voluntários que trabalham no hospital do servidor público sempre foi muito eficiente. Olha, eu fico... Marli Fasolari, deve ser um abraço para a Marli e para as nossas voluntárias. A gente viveu um momento muito especial no Hospital do Servidor Público. E eu sei que a gente não pode falar e nem pedir voto, mas nesse momento eu estou coordenando o grupo de trabalho da saúde, né, do nosso candidato do PSDB. Eu pretendo, se for capaz, elaborar um projeto consequente para São Paulo, equivalente ao que nós fizemos para a eleição municipal. Né? Nós vamos fazer um projeto para São Paulo que seja capaz de dar à população de São Paulo a saúde que São Paulo merece. Candidato, né, não sou candidato, não sou candidato a nada. Nem né? pré-candidato. Nem pré-candidato. Okay. Aliás, o único risco que eu não corro é disputar uma nova eleição. Lamento, porque a política, né, perde muito com a tua ausência, ainda que continue envolvido na política, mas você, como mandato, é muito eficiente. Obrigado. Para falar, mas tudo bem. Milton Flávio, grato por ter vindo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. E se alguém quiser continuar acompanhando as nossas ideias, entra no meu Facebook, né, que na verdade não é um blog, mas eu escrevo todos os dias discutindo temas como esse que você coloca aqui. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.